O Ministério da Defesa classifica como irresponsável e ofensa grave a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Em evento na Alemanha, o ex-presidente do TSE afirmou que as Forças Armadas têm sido orientadas a atacar o sistema eleitoral brasileiro para desacreditá-lo. Um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes é um episódio com intenção intimidatória, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Veja bem, o que disse de errado o ministro Luiz Roberto Barroso? Nada. Não há nenhuma ofensa, não há nenhuma palavra negativa a respeito das Forças Armadas. O que há é a declaração correta que reflete a realidade de que há quem queira instrumentalizar as Forças Armadas para desacreditar o processo eleitoral de 2022. Ora, isso não é verdade? E quando o ministro aponta o absurdo de a gente ver tanques circulando por Brasília para entregar um mero convite para um exercício militar ao presidente como algo preocupante. Ora, não é? E ele segue aqui, você acabou de ouvir, elogiando as Forças Armadas. Desde 96 não há um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas e seguras, auditáveis, e agora vai se pretender usar as forças para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. É exatamente isso que está fazendo o presidente da República, é exatamente isso que tem feito o Bolsonaro. Uma coisa é você apontar que há quem queira instrumentalizar as Forças Armadas nesse sentido, e outra coisa é apontar a participação real de Exército, Marinha, Aeronáutica, dos generais, de uma forma geral, coisa que Luiz Roberto Barroso não fez. Mesmo assim, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, disse repudiar qualquer ilação ou insinuação sem provas. Barroso não fez isso. E que a fala do ministro afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Não afeta. O ex-presidente do TSE condenou ainda o que considera tentativas de politização dos militares. Esse é um risco real para a democracia, e aqui gostaria de dizer, por um dever de justiça, e eu que fui um crítico severo do regime militar, um militante contra a ditadura militar, nesses 33 anos de democracia, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim e que teve um comportamento exemplar, foram as Forças Armadas. Eu gosto de trabalhar com fatos e de fazer justiça. Percebeu? Só elogios à atuação das Forças Armadas, da redemocratização até agora. E não é que ele critica o comportamento dos generais a partir da eleição de Bolsonaro. Não, ele segue elogiando o comportamento das Forças Armadas brasileiras. Onde exatamente está a ofensa grave e irresponsável que o nosso ministro da Defesa enxergou nessa fala de Barroso? Em lugar nenhum. Ainda em nota, o Ministério da Defesa afirmou que as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para apresentar propostas com o objetivo de aprimorar a segurança e transparência do sistema eleitoral. Parece que é uma resposta para uma outra fala, né? Não essa mesma fala do ministro Barroso. Aliás, tem mais um trechinho aqui que faltou a gente ouvir. Todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as Forças Armadas, que levaram 3 décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira. Ora, ou seja, fica claro que... Seria? Exato. E fica claro que as críticas foram direcionadas ao governo federal. São críticas ao presidente da República e ao governo federal, ou seja, a tentativa de politização das Forças Armadas pelo governo federal, a utilização das Forças Armadas pelo presidente da República, e não uma crítica direta às Forças Armadas. Como você disse, ele elogiou em vários pontos aqui, em vários momentos desse discurso,
a história, inclusive, das Forças Armadas nessa recuperação de imagem junto à sociedade, inclusive. E não é exatamente o que faz o presidente? Convocando as Forças Armadas o tempo todo para movimentos golpistas, chamando o Exército de meu Exército. Não é mais o Exército de Duque de Caxias, é o meu Exército, sendo o meu dele. Bolsonaro, agora há pouco, o tio Rei lembrou o caso de um país muito conhecido aqui de nós brasileiros, em que o Exército ocupa o varejo da política. O que disse Barroso? A ocupação do varejo da política pelas Forças Armadas seria uma tragédia. Seria. Ou a Venezuela não é uma tragédia como resultado de país, como projeto de país? Lá, embora o presidente, e o tio Rei lembrou isso também, seja um civil, né? Maduro é um civil, ele colocou tantos militares em tantos cargos importantes que o que a gente vê no nosso vizinho, na prática, é uma ditadura militar. Em que ponto isso não seria uma tragédia? Quem discorda disso? Não tem como Quem discordar. discorda? É isso, exatamente. Quem discorda das falas de Barroso? O nosso ministro da Defesa, e obviamente está falando aqui em nome do Palácio do Planalto, né? Em nome do presidente Jair Bolsonaro, está querendo encontrar pelo em ovo. Está querendo fingir para os incautos, talvez jogando o jogo ali da comunicação ou da descomunicação, que há algo muito grave no Brasil acontecendo agora, um ataque contra as Forças Armadas, um nós contra eles, porque quando a gente se intoca no nós, necessariamente há um eles que não respeitam os militares, depreendendo isso de uma fala em que só há elogios aos militares e críticas justíssimas ao governo federal. Ponto. Qualquer outra interpretação dessa fala é uma tentativa de jogar aqui a famosa guerra cultural, que os bolsonaristas jogam muito bem. Isso aí, desinformação, gostei. Agora, só para usar um termo do ministro Luiz Roberto Barroso, uma pitada de psicopatia. Lembra uma vez que ele lançou essa contra o Gilmar Mendes? Mas é que nessa nota, o general ministro da Defesa diz o seguinte, diz repudiar qualquer ilação ou insinuação sem provas. Quer dizer, é o que a gente vê acontecer muitas vezes, né, contra o sistema eleitoral.